Se você está lendo sobre integração contínua e está trabalhando em times que usam pull requests, merge requests, e essas duas coisas não estão se encaixando muito bem, esse vídeo é para você. Quando a gente fala de integração contínua, a gente tem que entender que existem duas formas de entender o termo integração contínua. Existe a primeira forma, que é entender integração contínua como um jeito de falar, olha, eu tenho um servidor que roda todos os meus testes ou roda um procedimento de build a cada commit, a cada vez que eu coloco um código novo num repositório de código, e essa automação de testes roda independente da minha máquina, né? Aquela coisa de rodar os testes, na minha máquina funciona. Não, a gente tem uma máquina, um conjunto de máquinas responsável por rodar esses testes, garantir que os testes automatizados, ou a rotina de build, se você precisa gerar um pacote, se você precisa gerar algum artefato, se essas rotinas estão funcionando direitinho, e te dá o feedback que está tudo certo, que está tudo funcionando, e você tem esse servidor de integração contínua. Tá? Esse é um termo que é usado, então, por exemplo, você vê Circle CI, que é uma ferramenta, né, um CI as a Service, a gente até usa esse termo, porque é um cara na nuvem que está rodando aí a nossa bateria de testes a cada instante. Aí. Esse é um dos significados do termo integração contínua. É você ter ali os testes rodando de forma automatizada e você recebendo feedback com relação a isso. O segundo jeito de entender esse termo integração contínua, continuous integration, é entender ele como uma metodologia de desenvolvimento de software, uma metodologia, um jeito de trabalhar em equipes, de software. Tá? Essa metodologia foi muito popularizada pelo Martin Fowler, tem um livro dele lá, o Continuous Integration, um livro super famoso, e nesse livro ele explica pra gente como que a gente deveria trabalhar de forma a ter os benefícios da integração contínua. Uma das coisas que o pessoal da integração contínua fala é para a gente sempre integrar o código, no mínimo, uma vez por dia. O que isso significa? Significa que a gente estaria trabalhando aí numa equipe aí de várias pessoas e todo dia ao desenvolver uma feature você iria baixar o código, né, do repositório centralizado, trabalhar um pouco nesse código e vamos imaginar que você terminou, rodou os testes, funciona, você iria criar um commit ou mais de um e iria integrar esse seu pedaço de código dentro do servidor centralizado para ser distribuído para todo mundo. Então você iria dar um git push, iria publicar essas suas mudanças e eventualmente no mesmo dia ou no dia seguinte as outras pessoas que trabalham com você iriam baixar esse código novo que você colocou. Então estaria todo dia ali, no mínimo uma vez por dia, você estaria dando um git pull e um git push, trabalhando em cima das mudanças de todo mundo da equipe. Se você for pensar, isso não se encaixa muito bem quando a gente está trabalhando com pull requests, né? Normalmente a gente cria uma branch separada para a nossa feature, vai escrever ela ali, escrever um pouco de código de forma um pouco isolada, muitas vezes você não vai conseguir terminar essa branch, essa funcionalidade no mesmo dia, você vai terminar talvez no dia posterior. É importante que não demore muitos dias também, porque isso vai trazer outros problemas, né, na hora de mergear essa branch. Mas você acaba trabalhando ali de forma isolada, um pouco isolada, e aí depois, quando o código estiver funcionando, os testes estiverem funcionando, você testou na sua máquina que a funcionalidade está ok, você cria o que a gente chama de pull request, né, ou merge request, que você vai colocar ali seu pedaço de código, o código que você modificou, vai colocar uma descrição sobre o que você estava tentando implementar, os caminhos que deram certo, os caminhos que deram errado, colocar um pouco do teu racional ali e vai começar uma discussão legal, de que você vai pedir feedback do resto do pessoal que trabalha contigo sobre nomenclatura de variáveis, sobre arquitetura de código, se está claro o código ou não, clareza, tudo isso para melhorar a manutenabilidade desse código, né? Se você faz isso, se você cria essa branch para depois ser transformado num pull request, você não está integrando todo dia, você não está dando git push, você não está dando git pull, git push
direto ali no master, e é um jeito diferente de fazer as coisas. E eu acho que código, quando você joga código direto no master, nesse esquema de git pull, git push direto, eu não acho legal isso porque você acaba, de certa forma, sujando um pouco o master. Eu gosto de manter o master ali sempre num estado deployável, né? Ou seja, num estado em que a gente pode pegar aquele código e colocar em produção. E quando você usa essa técnica de integração contínua dessa forma né, tradicional, eu acho que você acaba colocando código inacabado, código que às vezes não tem uma cobertura de teste legal, código que você ainda não testou direito na tua máquina ou não pensou direito em possíveis implicações. E o que acontece, em muitos casos, o pessoal acaba colocando, para não ter que colocar esse código em produção, o pessoal acaba colocando uma técnica chamada feature toggle, que é você colocar um if em algumas partes do seu código para esconder aquela funcionalidade que ainda não está acabada, que ainda está sendo desenvolvida, né? Então você está escondendo o teu work in progress através de um if, através de um feature toggle que vai ser ligado ou desligado de acordo com algumas regras ali, enfim. E eu prefiro muito mais trabalhar com pull requests, trabalhar com branches curtas, tá, pessoal? Não são branches que vai demorar 10 dias, 15 dias, meses. A ideia não é essa. A ideia é você ter um entregável para a sua equipe que tenha não só código modificado, mas tenha também o contexto em que aquele código aconteceu, por que aquele código existe. É por causa de uma feature, é por causa de um bug, o que você tentou fazer, o que deu certo, o que deu errado. Então, assim, código, contexto e discussão. A discussão é super saudável para você ter feedback, para você disseminar conhecimento dentro da equipe. É claro que essa discussão precisa ser sadia, precisa ser feita de uma forma inclusiva, uma forma não ofensiva, né, não violenta, né, para quem conhece aí o livro de comunicação não violenta. E essa forma de trabalho para mim é muito superior à integração contínua. E sim, eu estou querendo dizer que essas coisas não são tão compatíveis assim. Eu acho que se você pegar lá a definição do que é a integração contínua, vai estar lá bem claro qual que é a metodologia de trabalho que você tem que seguir. E se a gente for para esse esquema de pull requests, bem baseado aí no GitHub popularizou muito isso, né? Através dos projetos open source, e a gente está copiando essa maneira de trabalhar do open source para dentro dos nossos projetos, né, de comerciais ou dentro da nossa empresa, do nosso grupo. Então eu acho que essas duas técnicas são sim conflitantes e eu prefiro a técnica do pull request, da integração não contínua. A brincadeira que eu faço é que essa técnica que chama integração discreta, né, um termo aí bem jocoso aí para discernir bem essa diferença. E dando um contexto histórico, que eu acho que é importante, a integração contínua, é lá do começo dos anos 90, então fazem aí quase 20 anos que esses conceitos foram documentados, foram mais usados. De lá para cá, a gente teve criações importantes em como a gente desenvolve software. Para começar a surgir o Git, e acho que essa é a principal diferença para se ter na cabeça. Na época da integração contínua, lá no começo dos anos 90, os times usavam versionadores de código relativamente arcaicos. Naquela época você tinha o Subversion, antes disso você tinha o CVS, algumas equipes também usavam versionadores comerciais, você tinha o SourceSafe, você tinha vários outros também. Quando o Git surgiu, ele trouxe essa ideia de branches e merges, que nos outros versionadores de código era um parto para fazer, era muito difícil. No Subversion, quando você criava uma branch, você não tinha intenção de mergear esse código depois. Dava muito conflito, era muito difícil, era uma coisa que você criava uma branch mesmo para deixar apartado ali alguma ideia ou algum release. No Git não, a gente tem essa mania, essa boa prática de criar branches, mergear. Você tem um ferramental muito melhor do que naquela época. E claro, surgiu também GitHub. O GitHub acho que popularizou bastante essa ideia de pull request, que não surgiu, né, no GitHub. Essa ideia já vem desde o desenvolvimento do kernel do Linux, em que os pull requests eram feitos através da lista de e-mail
né? Você mandava um diff anexado no e-mail, mandava lá para a lista de discussão, aí quem estava interessado em mergear aquilo, né? o delegado, né? Que tem aqueles termos bem específicos do desenvolvimento do kernel, eles faziam o pull, eles puxavam, né, para eles aquela mudança que estava naquele diff, faziam o merge. O que é legal é que naquela época já existia a tal da discussão que eu comento, né? O contexto. Quando você mandava o e-mail, você mandava o diff, mandava ali o contexto, o que você estava querendo fazer, implementar alguma coisa e tal, e na lista de e-mail rolava a discussão, se aquele código estava legal ou não, por quê, o que tinha que mudar e tal. E aí tem até os famosos e-mails do Linux, que ele é bem agressivo, bem escroto, né, com as pessoas, que ele já até pediu desculpas várias vezes, mudou de posicionamento e tal. Mas essa ideia da discussão já existia antes do GitHub, mas é claro que o GitHub popularizou muito essa técnica e trouxe para os times, trouxe essa visão do mundo open source, de como trabalhar para dentro das equipes ali que todo mundo se conhece e tal. E eu acho que pull request sim traz colaboração, traz um jeito de espalhar conhecimento muito mais rápido, muito bacana para as outras equipes, e não importa se você é sênior, se você é júnior, você tem que aceitar sim o feedback ali do código, dar feedback para os outros, não importa qual que é a diferença aí de senioridade entre quem está escrevendo o pull request ou quem está comentando. Acho que vale a pena sim, toda equipe deveria ter um processo de revisão de código bem estruturado, bem legal, bem inclusivo. E aí, é claro, a gente junta o Git, junto ao GitHub, pô, são ferramentas novas que a gente usa para desenvolver software. Eu acho que a integração contínua acabou ficando um pouco para trás, a gente precisa atualizar, dar uma modernizada nela. Ela estava muito baseada nos problemas de 20 anos atrás, que faziam todo sentido, mas agora é um caminho diferente. Então, uma brincadeira que eu sempre faço eu tenho quase certeza que você ou a sua equipe não usam integração contínua, porque provavelmente vocês estão usando pull requests, vocês estão colaborando em feature branches, né? em branches de funcionalidades, e não estão seguindo aquela metodologia da integração contínua. Então eu tenho quase certeza que você não usa integração contínua, e o que é mais legal, não tem problema nenhum. Você nem deveria estar usando mesmo, na minha opinião. Eu acho que a maior parte das equipes precisa usar revisão de código. Claro que tem as suas exceções, e as equipes que estão sendo construídas aí em startups em crescimento, elas se beneficiam muito de ter esse processo de colaboração, de revisão de código e pull requests. E dentro da integração contínua, ali como uma atualização, surgiu um termo novo, né, que é o tal do Trunk-Based Development, né, ou seja, desenvolvimento baseado no tronco principal ali, né, no ramo principal ali do versionador de código. Essa é uma discussão legal, fica para o próximo vídeo. Se você gostou, dá um subscribe aqui, sei lá como é que faz essas coisas, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Dá uma comentada aí se você curtiu, se você concorda comigo, eu vou ficar feliz de ouvir as opiniões de vocês, beleza? Muito obrigado, galera, até a próxima!